Olá a todos e bem-vindos de volta ao Lost Gen Reddit Stories. Esta postagem é do subreddit Am I the Echo e é do usuário do Hitsmika. Eu sou o Echo por acusar a namorada do meu pai de esconder minha medicação. Eu, 17 anos homem, moro com meu pai e a namorada dele há 2 anos. Eu tenho um distúrbio do sono chamado hipersonia idiopática. Basicamente é o oposto da insônia. Em vez de não conseguir dormir, eu durmo em excesso. Meu corpo simplesmente nunca sente que dormiu o suficiente. Eu durmo de 14 a 18 horas por dia e ainda assim sinto como se não tivesse dormido nada. É uma sonolência constante e avassaladora, junto com um cansaço que torna difícil simplesmente ficar acordado, focar ou funcionar normalmente. A escola sempre foi difícil por isso e minha vida social não prosperou quando sou o cara que dorme em qualquer lugar a qualquer hora. Já tomo medicação prescrita há anos. Ela basicamente me ajuda a ficar acordado o suficiente para funcionar quase normalmente durante o dia. Eu tomo antes da escola para não dormir nas aulas. Minhas notas já são bem medianas, então desmaiar aleatoriamente durante a aula não ajudaria em nada a minha situação. A namorada do meu pai sabe do meu distúrbio. Assim que ele começou a sair com ela, nós dois sentamos com ela e explicamos minha condição. Assim não haveria nenhum mal-entendido ou situações desconfortáveis. As pessoas tendem a me considerar apenas preguiçoso, o que é muito frustrante, considerando que eu literalmente tenho uma condição médica oficialmente diagnosticada. Ela sabe de tudo isso. Apesar disso, ela sempre teve um problema específico com a minha medicação. Ela costuma dizer coisas como que eu estou me drogando com estimulantes ou que estou destruindo meu corpo. Já tentei explicar para ela mais de uma vez que esses remédios foram prescritos por um médico e que, sem eles, eu literalmente não consigo funcionar. Nada disso pareceu convencê-la. Ela até já reclamou disso para o meu pai antes. Foi aí que o problema começou. Eu guardo meus remédios no meu quarto, exatamente no mesmo lugar onde os deixo há anos. Sou uma pessoa muito esquecida, então se eu não vejo os remédios logo de manhã, é quase certo que vou sair correndo de casa sem tomá-los. Por isso, eu nunca os movo de lugar. Alguns dias atrás, cheguei em casa da escola e a primeira coisa que notei foi que meus remédios tinham sumido. Eu nunca os movo de lugar. Eu não descartei essa possibilidade, então revirei meu quarto inteiro procurando por eles. Nada. As únicas pessoas que obviamente circulam pela casa são meu pai, a namorada dele e um dos meus irmãos mais velhos, que aparece em casa de vez em quando. Meu pai não põe os pés no meu quarto desde a época dos dinossauros. Meu irmão sabe melhor do que ninguém o quanto esses remédios são importantes para mim e não tem motivo nenhum para mexer neles. Também pensei no meu namorado, mas obviamente ele só está na minha casa quando eu estou lá e de qualquer forma ele não mexeria nas minhas coisas. Isso só deixa a namorada do meu pai. Naquela noite no jantar, perguntei diretamente para ela se ela tinha pegado meus remédios. Não discuti, não gritei, nem nada, só perguntei mesmo. Ela reagiu como se eu tivesse acusado ela de cometer um crime. Disse que estava ofendida com a minha audácia e não podia acreditar que eu a estava acusando de algo assim. Aí ela transformou isso num discurso inteiro sobre como ela sempre foi tão compreensiva e atenciosa com a minha condição, e como eu fui rude ao sugerir aquilo. Agora, segundo ela, a verdadeira explicação é que eu sou bagunceiro e desorganizado, e que fui eu mesmo que perdi os remédios. Meu pai imediatamente ficou do lado dela e me disse que eu não deveria acusar as pessoas sem provas. Quero dizer, que tipo de prova? Era para eu ter uma câmera de segurança no meu quarto? A mulher passou 2 anos falando dos meus remédios como se fosse alguma substância maligna. Mas aparentemente é irracional e insensível da minha parte suspeitar que ela possa ter pegado eles. Quando eles desaparecem do nada, ela negou ter tocado neles e se recusou a falar mais sobre o assunto. Acabei usando meu próprio dinheiro para repor os remédios, pois realmente preciso deles para a escola. Ainda não pedi desculpas, porque sinceramente não acho que estou errado. Eu sou o babaca por acusá-la de esconder meus remédios? Bem, OP, normalmente eu diria que acusar alguém sem provas é meio coisa de babaca, mas nesse caso tudo aponta para ela. Vamos começar pela reação dela. Você só perguntou algo e ela já achou que estava sendo acusada, mesmo sem ser uma pergunta ofensiva. Só queria saber, ei, você mexeu nos meus remédios? Pelo menos foi assim que entendi. Agora vamos dar uma olhada em motivo, meios e oportunidade. Eu diria que o motivo é claro. Por 2 anos ela fala que não gosta que você tome os remédios porque faz mal ao seu corpo, aproveitando qualquer oportunidade. Sempre que você sai do quarto e ela está em casa, há várias oportunidades e os meios são as próprias mãos dela. Então, na minha opinião, sim, ela é uma grande suspeita.
E o fato do seu pai ficar do lado dela em vez do seu imediatamente, isso é péssimo. Ele não está fazendo o papel certo aí. Se eu fosse você, o OP, tentaria ficar a sós com meu pai para conversar sobre isso. Ele deveria te apoiar, afinal você é filho dele. O que acham? Avisem nos comentários, agora vamos ver os comentários da comunidade. Capital Sync 6545 diz: não é pra tanto. Ela provavelmente é daquelas... Eu fiz minha pesquisa. Daqueles tipos que acham que sabem mais do que toda a profissão médica sobre isso. E ela pode muito bem parar de falar besteira sobre sua condição médica e tratamento. Ela é médica ou farmacêutica? Dormir 18 horas por dia arruína toda a sua vida. Tenho uma amiga com provável hipersonia idiopática que dormia 18 horas por dia e após começar Provigil, passou a funcionar normalmente. Eu ficaria extremamente chateado com algo assim se ela fizesse isso. Você tem sorte de poder até substituir eles. Não só por causa do dinheiro, mas existe um limite do que você pode preencher por mês. Um lugar seguro de descanso diz? Não é Eiku, na verdade. Você provavelmente está acusando ela de um crime. Roubo de medicação. Eu não sei qual é a categoria do crime, mas é um crime. Não há nada de errado em perguntar, e talvez uma câmera de segurança no seu quarto seja uma boa ideia. Acho que você precisa encontrar outro lugar para guardá-los, talvez na sua mochila da escola. Assim, se você esquecer de pegá-los antes de sair, vai tê-los com você, diz Newton Mabels. Não o Eiku. Informe isso ao seu médico, informe isso ao seu conselheiro. Existem vários medicamentos para isso, apenas um aprovado pela FDA e vários usados fora da indicação. Um dos medicamentos usados fora da indicação é um estimulante com alto potencial de abuso. Para quem não precisa disso para esse fim, tem alto valor de revenda e é um medicamento controlado. Se esse for o caso, você precisa ser direto e firme sobre isso, pois seria um crime roubar. Consiga um recipiente trancado, de preferência com combinação. A torta ideal de Zella diz 2170. Se for em uma receita de medicamento controlado, ela pode ter cometido um crime ao roubá-los. Além disso, que diferença sua condição faz para ela? Diga para cuidar da própria vida e ir comer minhocas. A opinião dela não vale nada e ela deveria ficar quieta. Fico feliz que você pelo menos conseguiu mais, porque ela se importa, afinal. Tenho orgulho de você por ter perguntado a ela. Tudo o que ela fez depois deixa claro que ela pegou. É ruim precisar proteger suas coisas no quarto. Fico muito feliz que você foi direto e perguntou para ela. Eu adoraria ter visto isso. E o Doppler responde: eu realmente não tenho energia para ficar rodeando o assunto. Perguntei direto porque tinha certeza. Normalmente não perco a paciência, mas quando meu próprio pai ficou do lado dela numa questão tão importante como meu distúrbio do sono, que enfrentamos juntos há anos. Antes dessa mulher chegar, eu realmente perdi um pouco o controle. E eu disse: seu estúpido, ela pegou. É por isso que ela protestou tanto, você não pode confiar nela. Sugiro que use mais do seu dinheiro para instalar uma câmera no quarto e flagrar ela tentando isso novamente. Converse com seu pai quando ela não estiver, fale sobre a reação dela e sua suspeita de que ela pegou. A comunidade concorda que o OP não é o Aiko, e que talvez ela tenha pegado por outros motivos, além de só querer ser uma idiota com o OP. Talvez ela esteja vendendo. Vamos para a atualização e ver como termina essa história. Primeiro, agradeço a todos que sugeriram ideias no meu post original. Não imaginei que tantas pessoas desconhecidas na internet se interessariam pela minha situação. Aqui estamos para quem estava preocupado. Os remédios que sumiram já estavam quase na hora de serem renovados mesmo, e a reposição foi feita com o conhecimento do meu médico, sem problemas ou complicações. Após ler vários comentários, instalar uma câmera no meu quarto não pareceu tão absurdo quanto pensei inicialmente. Estava em chamada com meu namorado ontem à noite e li alguns comentários e sugestões de vocês para ele. Ele anda de moto e disse que já tinha uma GoPro. Às vezes ele coloca no capacete quando quer gravar os passeios dele. Ele se ofereceu para me emprestar, assim posso gravar meu quarto quando não estiver em casa, sempre salvando o dia. Te amo, Caio. Ele fez questão de ir à minha casa ontem à noite para me entregar a câmera, mesmo sendo bem tarde. E foi exatamente isso que ele fez, mesmo após eu dizer várias vezes que podia esperar até amanhã. Eu coloquei a câmera e também uma garrafa isca com só uma quantidade bem pequena dos meus remédios dentro. Deixei gravando de manhã. Quando cheguei em casa da escola, a garrafa ainda estava exatamente onde eu tinha deixado. Mas a quantidade já pequena de remédios dentro parecia ainda menor, então eu conferi a gravação. E veja só, lá estava ela, a namorada do meu pai, entrando no meu quarto enquanto eu estava fora e pegando da garrafa. Eu transferi o vídeo para o meu celular e fui falar com meu pai, só ele, só nós dois. Eu mostrei a gravação para ele, e pela primeira vez desde que toda essa situação começou, finalmente pareceu que ele entendeu.
Eu também quero esclarecer uma coisa porque muita gente no post original estava criticando o meu pai. Meu pai sempre foi minha maior fonte de estabilidade e conforto. Eu amo ele mais do que tudo. Depois que minha mãe foi embora, ele basicamente teve que ser pai e mãe para mim e meus dois irmãos. Ele esteve ao meu lado o tempo todo. Foi uma baita jornada com a minha hipersonia. Nunca, em nenhum momento, ele me fez sentir preguiçoso, quebrado ou inferior por causa do meu transtorno. Viver com uma condição de sono dessas é difícil, pois afeta muito minha vida. Alguns dias eu mal tenho motivação para sair da cama. Alguns dias eu nem sinto que tenho energia para existir. Alguns dias eu me sinto derrotado pelo peso de tudo isso. Eu entro em espiral muitas vezes e meus pensamentos nem sempre são gentis comigo, mas meu pai sempre foi aquele que está lá para me levantar, me ajudar a seguir em frente e me dar forças. Ele sempre foi meu melhor amigo e meu maior apoiador. Por isso fiquei surpreso e magoado quando ele apoiou a namorada sobre meu remédio, que ele sabe que não posso ficar sem. Compartilhei tudo isso com ele. Ao mostrar o vídeo para ele, confessei que me sinto desconfortável com a mulher que ele escolheu como parceira. Ela está literalmente invadindo meu espaço pessoal e mexendo no que não é da conta dela. Ter alguém mexendo em algo tão crucial quanto meus remédios não é só ilegal, mas também me faz sentir inseguro até na minha própria casa. Isso está me esgotando mental e fisicamente ainda mais do que eu já estou. Fico feliz em dizer que meu pai ouviu, chegamos em casa e ele a confrontou sobre meus remédios. Mais uma vez ela tentou negar, mas meu pai mostrou o vídeo. Ela imediatamente começou a se defender, dizendo que eu sou viciado e abuso da minha medicação, que ela só estava tentando me proteger porque se importa comigo, me proteger de um remédio prescrito que eu preciso para funcionar normalmente. Meu pai perdeu completamente a cabeça nesse momento. Ele normalmente é uma pessoa muito tranquila e, sinceramente, eu nunca o vi tão agressivo antes. Eles gritaram um com o outro por cerca de 1 hora, ou pelo menos foi o que pareceu, e no final ele simplesmente disse para ela arrumar as coisas e ir embora. Ele deixou bem claro e em alto e bom som que roubar e mentir sobre isso não são tolerados aqui. Ele também exigiu que ela devolvesse os remédios que roubou, tanto hoje quanto há alguns dias. Ela disse que não podia porque jogou fora, mas eu e meu pai achamos que ela provavelmente vendeu ou algo assim. Quero dizer, por que ela pegaria uma quantidade tão pequena e não tudo de uma vez na segunda vez, se fosse só para jogar fora? Meu pai vai providenciar o registro de um boletim de ocorrência por furto de substâncias controladas. Então é isso, ninguém mexe nos meus remédios, tenta colocar meu pai contra mim e ainda espera continuar morando na minha casa. Um salve para o meu parceiro e sua GoPro por se tornarem os MVPs de toda essa história. Uau, OP, trabalho épico, fantástico e parabéns para o seu pai por confrontar ela e expulsar ela. Agora ela enfrenta denúncia por roubo de substâncias controladas. Espero que pague por isso. Desejo o melhor para você, OP. Obrigado por compartilhar e se cuide. Agora vamos ao próximo post, que também foi atualizado. Este post é do subreddit. Eu sou o Echo, e é de você, senhor. Decente ocasião 8792. Eu sou o Echo, por me recusar a ir na viagem em família do meu noivo, 2 dias depois do nosso casamento. Eu, 30 anos mulher, vou me casar com Davi, 32 anos homem, em junho deste ano. Ambas as famílias vão voar para o nosso casamento, já que ele vai acontecer onde moramos atualmente, e não na nossa cidade natal. Minha família nos visita 2 vezes por ano, enquanto a família dele não faz isso. Eles obviamente vieram para marcos importantes como formatura. Mas Davi é sempre quem viaja para casa. Desta vez, toda a família dele está vindo, incluindo as irmãs e os maridos com uma criança pequena. Fui informado pelo Davi que eles planejaram uma viagem em família de 1 semana para outro país no mesmo continente. 2 dias após o casamento, as passagens e hotéis já estavam reservados para eles e Davi, mas não para mim. Ele perguntou se eu queria ir, mas recusei, pois não queria passar os primeiros dias de recém-casados com a família dele. Não planejamos ir para a lua de mel logo, mas achei que passaríamos alguns dias juntos em algum lugar do país. Além disso, minha família ainda vai estar aqui e eu gostaria de passar um tempo com eles depois que voltarmos e antes que eles vão embora. Pode ser eixo por se recusar a ir, disse David. Eu estou fazendo ele escolher entre mim e a família dele. Ele acha que como eles nunca vêm ao nosso continente, essa é uma ótima chance de passarem um tempo juntos. A mãe dele está pressionando para ele ir, dizendo que eles não vão saber como se virar no país. Embora eu não veja como Davi poderia ajudar, já que ele também nunca foi. De certo modo, compartilho do sentimento dele, pois nossas famílias estão distantes. Ainda assim, sinto que isso pode acabar assombrando nosso relacionamento.
Op, o que você quer dizer? Está fazendo ele escolher entre você e a família? Após o casamento, você também será família dele. Que história é essa de comprar ingressos e reservar tudo pra ele, mas não pra você? Parece que mesmo casados, ele ainda está com a gente e você é só um extra. Eu entendo o ponto de vista dele, não concordo com isso, mas entendo. Mas você vem em primeiro lugar e com a mãe dele pressionando, fica claro o que está acontecendo. É uma disputa de poder, e quem sair por cima vai determinar o futuro do seu relacionamento. Ou vai ser ela, ou vai ser você. A família dele colocou ele nessa posição. Ele precisa tomar uma decisão. E o que vocês acham? Me avisem aí nos comentários. E agora vamos conferir os comentários da comunidade. Maravilhoso 26.710 diz: não foi a citação de Aiko, foi o que Davi disse. Estou fazendo ele escolher entre mim e a família. Fim da citação. Você é a família dele, e a antiga já mostrou o que pensa ao não te incluir. Você tem um problema com o marido, não com a família dele. Foi isso que eu disse, diz a mãe da Kat pra sempre. Não foi o Aichu, você está começando com um problema de marido. Ele deveria escolher você, não a família dele, já que será sua esposa. O que pensaram? Primeiro, marcar uma viagem em família logo após o seu casamento. E segundo, incluir ele, mas não você. Isso grita que eles não esperavam que o casamento acontecesse. E o fato de ele sequer estar considerando ir, talvez eles estejam certos, ele nem deveria pensar em ir sem você. Loura de 1970 diz, informação. Então a família dele marcou uma viagem com ele 2 dias depois do seu casamento, e te excluíram. Por que ele concordaria com isso? A família dele não gosta de você? Hotel reservado para ele, não para você? E o autor responde, para ser exato. Eles reservaram 3 quartos, um para os pais, um para a irmã, o marido dela e o filho pequeno, e um para ele dividir com a irmã mais nova. Não tenho certeza de qual seria o arranjo alternativo se eu tivesse aceitado a viagem. E perigoso, diz Vaca 7, 1372. Não o Eichu, que planeja férias em família e só inclui o filho e não a esposa dele, especialmente logo após o casamento. Isso é uma jogada de poder estranha. Você não o obriga a escolher entre você e a família dele. É a família dele quem faz isso. Agora casados, vocês são prioridade e família um do outro. Agora uma comunidade concorda que o OP não é o Aiko e que a família são grandes idiotas. Então, vamos passar para a atualização para ver como essa história termina. Obrigado a todos pelos comentários. Tivemos uma longa conversa abordando muitos pontos que vocês levantaram sobre limites saudáveis, união no casamento, etc. Também concordo com aqueles que disseram que parte do problema foi a falta de comunicação entre nós sobre como seria o período logo após o casamento. Ele mesmo apontou que por estar longe de casa desde a adolescência, ele acredita, de certa forma. A família ainda o vê como um adolescente e por isso tem controle sobre a vida dele. Ele reconheceu que a culpa é dele por permitir que eles continuem agindo assim. Nós estabelecemos que o primeiro passo que ele precisa dar é deixar claro que agora nós somos um pacote completo. A partir de agora, nenhum planejamento, evento ou viagem acontece sem que nós estejamos envolvidos como uma unidade desde o início sobre o que fazer com a viagem. Sei que alguns podem se decepcionar, mas assumi um compromisso. Reservamos um lugar bacana para passar alguns dias após o casamento, como uma mini lua de mel. Mas ele vai se juntar à família dele sozinho no final da semana, antes deles voltarem para casa, enquanto eu volto para ver minha família antes deles irem embora. Alguns comentaram que sou egoísta por querer passar tempo só com minha família, não com a dele. Admito que há certa verdade nisso. Me sinto mais eu mesmo com os meus. Ainda acredito que ele é, no fundo, uma boa pessoa, apenas aprendendo a lidar com um território e identidade desconhecidos. Quanto a mim, também tenho muito a aprender sobre como comunicar minhas expectativas, me impor e talvez enxergar as coisas pela perspectiva dos outros. Obrigado, Reddit. Bem, OP, parece uma boa atualização para mim. Comunicação e compromisso são essenciais em um relacionamento saudável. Bom trabalho. Você identificou outras formas de melhorar. Desejo o melhor para vocês. Se cuida, OP, e obrigado por compartilhar. Vamos encerrar o vídeo com uma postagem para animar. Esta postagem é do subreddit Pet Revenge e é do usuário FitCamp1630. Vingança em um pub irlandês no ano passado. Não foi no dia de São Patrício, mas alguns dias depois. Meus amigos e eu fomos a um pub irlandês para ouvir a apresentação musical, canções folclóricas do repertório celta. Quando chegamos, apenas algumas mesas estavam ocupadas e a música estava boa. Esse pub tem um salão com bar e uma sala separada com mesas para a apresentação musical. Então os bagunceiros chegaram, juntaram 4 mesas e dominaram o ambiente.
Eles meio que ouviam a música de vez em quando porque importunavam os músicos, faziam comentários provocativos sobre a música, gritavam uns com os outros, simplesmente estavam bêbados, agindo de forma bagunceira, típico comportamento do Acho. Era impossível aproveitar a música com eles na sala. Acho que os músicos estavam acostumados a tocar em bares e não se importaram muito, mas eu fiquei indignado. Então, uma das bagunceiras anunciou sua intenção de subir ao palco e cantar uma música folclórica irlandesa. Os músicos concordaram em deixá-la cantar e a acompanharam. Os bagunceiros silenciaram para ouvir uma das suas, então coloquei minha vingança em prática. Quando ela começou a cantar, admito que era boa, mas dane-se eles, comecei a agir como bagunceiro, gritando o mais alto possível durante a música. Para meus colegas de mesa e em direção ao palco, falei o tipo de coisas que eles vinham dizendo e incentivando minha mesa a rir alto e escandalosamente, igualzinho a eles. Os bagunceiros ficaram irritados, lançando olhares feios pra gente, mas eu só encarei cada um deles e gritei: é ruim, né? Quando não dá pra ouvir a música por causa de gente barulhenta, meus amigos acharam que podia dar confusão, então saímos do bar depois da apresentação deles. Mas senti que tinha equilibrado a injustiça. Bem, Op, isso foi mesquinho e tenho quase certeza de que também foi inteligente sair do bar. Valeu por compartilhar, Op. E é isso para o vídeo de hoje. Obrigado por assistir. Se você chegou até aqui, imagino que goste dessas histórias que estou lendo. Aqui estão mais algumas que você pode gostar. Se não tiver tempo agora, salve para ver depois e não esqueça de clicar em inscrever-se.